Olá, pessoal. Eu sou a Ali Savi. Eu sou Karina Canto. E esse é o Meu Papel na Política, o seu podcast sobre os bastidores da política catarinense. E aqui com a gente, Tuliana Rosa. A Tuliana, que é jornalista, assessora de imprensa e tem mais de 20 anos de experiência em comunicação e marketing político. A Tuliana é formada em jornalismo, pós-graduada em marketing digital, com MBA em comunicação eleitoral, marketing político e está cursando um MBA em ciências políticas. Atualmente, a Tuliana é assessora de comunicação na Câmara dos Deputados e tem passagens pelos governos municipais e pelo governo estadual, atuando também em campanhas eleitorais e cooperativistas, além de mandatos em empresas privadas. É isso aí, Tuliana? É isso aí. Que currículo, Tuliana. Na verdade, eu acho que é imprescindível, né, Ali? Karina, oi, né? Obrigada pelo convite, primeiro. Que bom te ter aqui com a gente, que bom que tu pôde estar aqui. Imagina, sempre à disposição, é um prazer estar aqui com vocês. E eu acho que o importante não é o currículo em si, né? É claro que a gente procura sempre estar se especializando, porque o mercado é muito dinâmico, a gente sabe que as tecnologias mudam, né, muito rapidamente, então a gente tem que estar se atualizando e acompanhando, principalmente a gente que está aí daqui a pouco competindo, né, numa forma boa, né, positiva, com os novos profissionais e que estão ali mais ativos, principalmente na questão do Rios, das redes sociais, que eles, né, que os jovens estão sempre muito mais atentos. E a gente vem aí de uma época que era o computador, o jornal impresso, e que não existia essa velocidade que tem hoje da informação, né? A experiência com o estudo, já te dá uma roupagem bem forte aí nessa caminhada de 20 anos de política. Então, Tuliana, bom dia. Um prazer aqui te receber no Portal Litoral Sul, que já participamos aí diretamente de algumas campanhas, como citasse agora de Garopaba, né, do ex-prefeito Luiz Nestor, que teve uma boa gestão e acabou falecendo durante o segundo mandato, né? E também passou por Imbituba, tudo região que a gente também acabou participando muito desse movimento político nessas regiões, né? Mas, Tuliana, com todo esse movimento e essa tecnologia que tu diz aí, e a gente sabe que no processo eleitoral existe muitas... Vamos tratar o apaga-fogo ou a crise, né? E agora, com essa informação que chega muito rápido, vocês para 2024 se programam com alguma coisa inovadora para gerenciar esse tipo de crise ou vamos pelos métodos tradicionais? Como tu vê isso? Assim, a gente atua em campanha de 2 em 2 anos, né? Porque são as eleições municipais e as majoritárias aí nacionais. E são 2 eleições muito diferentes, né? Porque são aspectos diferentes, são o trabalho, da forma como trabalhar as bandeiras, as ações são muito diferentes, né? E eu gosto muito da campanha eleitoral porque é aquele corpo a corpo realmente, né? Porque é ali que tu consegue humanizar uma campanha, porque é ali que tu vai lidar com as dores das pessoas, né? Contato pessoal. A majoritária para presidente, para governador, para deputados é uma campanha um pouco mais distante, porque as pessoas até conhecem, né? E elas se identificam com algumas bandeiras ou com posicionamentos políticos. Mas o tipo de proposta... às vezes a pessoa se sente um pouco mais distante, né? A gente tá fica mais distante longe da base mesmo do eleitor, né? E o prefeito e o vereador não, é aquele que está no dia a dia, aquele que realmente vai cuidar do buraco na minha rua, que vai cuidar da saúde, que vai cuidar da escola onde meu filho estuda. Então, eu me identifico muito assim com a campanha municipal, de vereador e de mostrar coisas novas, né? Porque eu acredito muito que o ano que vem vai ser uma campanha direcionada aí para a mudança e principalmente para as mulheres. Eu acredito que a gente vai conseguir eleger muitas mulheres, né? Pelo desenvolvimento,
pelo interesse que as mulheres estão tendo, né, junto com a política. Assim, eu participo de alguns grupos de mulheres, inclusive partidários, que a gente vê que as mulheres, elas não querem mais só cumprir o 30%, sabe, da Nem só legenda. Mais entregar santinho, né? Elas querem participar do processo. Elas querem, não, se eu vou entrar, eu quero entrar para ganhar. O nome na urna, né? E isso é muito bom, porque a gente precisa realmente... a gente vê alguns municípios que perderam, inclusive, a participação feminina. Né? A gente tem muitos municípios que nunca tiveram uma mulher vice-prefeita ou uma mulher prefeita. Tem então, que eu afastar acho também essa sombra da candidatura laranja, né? Sim, tem que ser uma sim. candidatura de disputa, efetivamente. E elas não querem mais. A mulher não quer mais. Assim, a gente vê que essas candidaturas, até por uma questão, sei lá, particular, né? A gente vê muito as mulheres, olha, ela tem um cargo público, cargo comissionado, a gente precisa de ti para sair como candidata só para cumprir legenda. Elas não querem mais isso. E eu acredito muito que a gente vai ter uma grande participação e as mulheres estão entendendo o papel delas na política. Principalmente, e eu tiro por mim, eu trabalho com política, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa, né? Eu sou dona de casa, eu cozinho, eu tenho filho. Então, a gente sabe que tem que se virar nos 30, mas a gente sabe que é possível, né? Então, eu acho que tem que tirar da cabeça da mulher essa questão de que eu não consigo, de que eu não dou conta, de que eu não posso contribuir. Sim, é muito importante a contribuição da mulher. E a gente vive num país que tem muitas realidades. O nosso estado, que é pequeno, tem muitas realidades. Tem aquela que ela sabe que ela pode, e tem aquela que, mesmo querendo, ela tem aquele pensamento, mas ela vive sob um regime ali meio machista que acaba atrofiando essa ideia, né? Então, é importante, quanto mais movimentos, melhor, porque ela vai expandindo esse interesse, vai cuidando dessa vontade, acaba... E eu acho mais até, que eu acho que no ano que vem as mulheres vão ter muita influência sobre a decisão de voto, inclusive da família, do marido, porque a gente vê assim, é claro que tem essa questão machista ainda, mas se a gente se junta, quando a gente fala, né, juntas somos mais fortes, realmente, exatamente, a gente consegue mostrar a nossa importância, a nossa contribuição e realmente começar a ditar o voto dentro da família, né, a opinião, porque a mulher tem esse olhar. Sim. E a gente começa a se posicionar e a ganhar, né, posicionamento dentro daquilo que a gente quer. Em Santa Catarina, somos o maior número de eleitoras, né? As mulheres, acho que é 57%, né, do voto é feminino, né? Então, acho que essa expressão ela tem que ser bem forte mesmo, um movimento cada dia mais forte. E na eleição municipal, até muito próximo, aqui na nossa região sul, a gente já teve uma experiência onde a justiça puniu bastante, né? Uma Câmara de Vereadores no município de Sombrio, onde eles conseguiram provar que as candidaturas eram laranja e os homens perderam seus mandatos, né? A chapa saiu, né? Eu entendo que ninguém mais vai querer correr esse risco também, e que as mulheres também que ficam naquela situação, eu preciso do cargo comissionado, eu não vou dizer que não, porque daí depois eu preciso voltar, eu tenho que ajudar na campanha, aí bota lá na secretaria do comitê, bota, né, cuidar da propaganda. Então, cada vez a gente está vendo que essas pessoas não existem mais, elas realmente estamos preparadas para o bastidor, para a política, para a urna, para a participação efetivamente legal do processo, né? Mas, Tuliana, eu, lendo o teu currículo, eu vi que tu fez participações de eleições onde a gente responde à justiça eleitoral e também tem aí uma participação efetiva nas eleições de cooperativas, onde o regimento, né, é diferente, é o que rege o estatuto das cooperativas, né? Como tu discute, assim, essa diferença de eleição? Já que também nas nossas regiões o associativismo é muito forte, né? E cada vez mais a gente está vendo esse movimento. Assim,
Não é muito diferente, né, uma eleição, porque quando a gente fala em associações, inclusive associações empresariais, a gente vê que dessas associações nascem muitas lideranças políticas, né? Então, tem as propostas, e a gente tem um desafio ainda maior na questão do associativismo, do cooperativismo, ou até de outras, né, organizações, que não é obrigatório o voto. Então, a gente tem o desafio ainda maior de de convencer as pessoas a virem votar, né? Diferente do que é no eleitoral, né? Então, eu acho que é um desafio ainda maior de mostrar o benefício que tem, porque numa cooperativa, os cooperados são donos da cooperativa. Então, eles têm que se envolver ainda mais, porque muitas vezes as pessoas pensam, até na própria eleição em si, né? Ah, isso não faz parte da minha vida, isso não me atinge. E atinge diretamente, né? Todos os dias. Não adianta a gente dizer que não se envolve com política. Todos os dias, todo ser humano é um animal político. Então, a gente tem que discutir. Como diz aquela frase, né? Quem não se envolve na política, como diz aquela frase, quem não se envolve na política é liderado por quem se envolve, né? Então, se a gente não se envolver, se a gente não começar a realmente escolher os nossos governantes, a gente vai ser governado por aqueles que têm interesse e que se envolvem. Exatamente. E não adianta reclamar, né? Se eu me isento do meu compromisso, né? O compromisso é de todo cidadão, né? Eu tenho que escolher, dizer o que é melhor para mim, qual é a minha dor, o que eu quero que mude. A hora que eu me isento desse compromisso, eu deixo que alguém faça essa escolha por mim, né? Exatamente. E eu acho que, assim, quando a gente fala em participação, as pessoas acham que é fazer campanha, que é sair candidato. Não. As pessoas que têm interesse em sair como candidatos, tudo bem, né? As pessoas que querem ser lideranças políticas, também ok. Mas também tem as pessoas que querem se envolver, por exemplo, na associação de moradores da sua comunidade, né? Em outras associações que atuam e que cobram o governo, né? Municipal, as câmaras de vereadores, tem aí os conselhos em todos os municípios, Conselho de Assistência Social, Conselho do Idoso, Conselho de Saúde, né? Então, Conselho tutelar, que também passa por um processo eleitoral. Que agora, né? inclusive, está tendo eleição, né? Em todo o país. Então, é importante as pessoas se envolverem, né? Exatamente. Tuliana, tu, ao longo desses 20 anos, das tuas principais funções é também o gerenciamento de crise, que é um momento super delicado, que precisa realmente que tenha alguém com muito equilíbrio e que, por mais que esteja dentro da situação, mas que tenha esse olhar macro, esse olhar de fora. Tu acha, o que nesse momento é fundamental? Tu acha possível, diante de uma crise que teve uma repercussão muito grande, reiniciar, né? Ter a partir dali, recomeçar e reconstruir? E se tu podes comentar alguma crise que tu já tenha gerenciado. É um momento muito delicado, assim. A confiança, eu acho que é primordial, assim. Inclusive, quando a gente começa a trabalhar ou a fazer uma campanha, a gente, no marketing, chama da SWOT, né? Que a gente avalia quais são as fragilidades, quais são as melhores aí características, né? A gente faz, mas a gente tem que saber sempre se lá na frente algum aspecto do passado, porque a gente sabe que na campanha pega coisa até de criança, do pai, da família, expõe muito, né? É muita exposição. Então, a gente precisa saber se tem alguma coisa, porque a gente tem como fazer uma gestão de crise, né?
a conta-gotas. Então, a gente já vai abordando aquele assunto de uma forma mais leve, já introduzindo para quando chega lá na frente, o eleitor fala, não, mas ele já falou disso. E a oposição não tem como atacar naquele ponto. Sim. Melhor do que chegar na campanha, porque é claro que a gente guarda as armas para os últimos momentos para não dar exatamente tempo de a pessoa se defender ou fazer uma ação. E isso é uma questão muito danosa, né? Assim, pode acabar com uma eleição a qualquer momento, Sim. né? Dependendo do que é, assim. Eu já participei de várias gestões de crise, de critérios pessoais, critérios eleitorais, teve uma em Bituba que foi um racha dentro do partido, era o prefeito e a vice-prefeita, eles acabaram rachando, né? E isso foi muito ruim, porque eles tinham uma ligação, assim, inclusive, passada muito forte, ligação forte passada, né? Então, não fica bom para uma gestão pública, né? Para um poder executivo, o prefeito e o vice estarem brigados, né? Porque lá na frente eles têm uma construção, apesar de que o papel, né? Ali, o papel principal do vice é somente e tão somente substituir o prefeito quando não estiver em exercício, né? Assumir esse papel. Mas eu acho que o vice ele pode assumir um papel de, inclusive, protagonismo, assumir uma secretaria, né? Ou participar ativamente. Não adianta... eu estive numa outra também, uns 6 anos atrás, numa outra administração, que a campanha deles... e eu não participei dessa campanha, era de que a administração seria feita a 4 mãos. E a gente sabe que quando chega lá, cada um tem um pensamento diferente. Então, isso também rachou e acabou causando mal-estar, e racharam mesmo, porque, eu não estou participando das decisões, né? Então, não existe, assim, uma administração, é muito difícil a 4 mãos. Tem uma administração hoje que eu acho que é muito legal, e são 2 jovens prefeitos e vice-prefeito, que é em Garopaba, que é o Júnior e o Guto, que eles têm esse envolvimento, assim, realmente, sabe? São mais ou menos da mesma idade, se elegeram com essa bandeira de que são jovens e estão fazendo uma gestão, assim, de tirar o chapéu. E eu tenho certeza que, olha, estão reeleitos, assim, se não surgir nada, né? Eu veria hoje. Eu veria hoje que, assim, estão reeleitos. Tuliana, a pesquisa é um instrumento que tu utiliza bastante nas campanhas? Ele é primordial. Ele é primordial e, assim, em todos os processos. Hoje, por exemplo, o que eu indicaria, né, indico para algumas pessoas que me procuram para fazer pesquisa. Hoje, para fazer uma pesquisa, tem muitos cenários ainda, né? Não começaram as coligações, estão querendo... O que hoje está se avaliando? Quais são os nomes que estão em alta, que estão sendo reconhecidos na espontânea, enfim. Mas hoje, para quem quer se lançar candidato, precisa conhecer o seu eleitorado. Então, tem que se fazer uma pesquisa qualitativa. A qualitativa vai saber as perspectivas, né? O que o povo espera. Não adianta tu achar e fazer uma campanha voltada para a saúde, sendo que hoje a população, a maior dor dela é a educação. Então, tu tem que saber como é que tu vai falar com o público, saber realmente quais são as dores, né? Saber o que as pessoas... Porque na qualitativa pergunta, como é que tu vê a pessoa? Tu vai ajustar, inclusive, a imagem da pessoa. Não, ela é uma pessoa séria, ela é uma pessoa muito distante, o ego, sabe? Então, tu vai ajustar, inclusive, a maneira de te portar, a maneira do candidato de falar, de chegar nas pessoas. Então, hoje a pesquisa qualitativa, ela vai dar esse retrato essencial. E aí, as quantitativas depois vai avaliando para a composição, para saber quem é um bom vice, para saber se, por exemplo, às vezes a gente acha que um candidato tem que sair como prefeito e o partido bate o pé, e a pesquisa é que vai direcionar isso. Não tem condições de sair como candidato, como o principal, né, como prefeito. Tu vai sair ou como vice ou como candidato a vereador. De voto na chapa de vereador. Exatamente, enfim, né? Exatamente. Tuliana, o eleitor, né, ele costuma ver o processo eleitoral
hoje já só nos 45 dias, né? E a gente que vive um momento político, a cabeça é uma urna, né? Todo o teu movimento, toda a tua ação é pensada ao futuro das pessoas, a transformação, né? Uma sociedade, mas tu também vem pensando no resultado da urna, né? Justamente a gente faz, mesmo quem está lá na Câmara Federal, faz uma eleição a cada 2 anos, porque os parceiros da eleição municipal é o nosso time para eleição estadual, federal e eleição de governo, né? Então, será que como tu passa as pessoas precisam saber desse, né? Até as mulheres, né? Onde elas podem se envolver, quanto espaço há, né? Para um movimento eleitoral, para toda essa construção. Hoje, os partidos estão focando muito nessa questão da participação das mulheres, né? Inclusive com cursos, com reuniões, para profissionalizar mesmo as mulheres, né? Ensinar elas. E esse movimento tem sido muito intenso e tem se intensificado. Inclusive nos municípios onde a gente não via a participação da mulher, com executiva feminina, né? Do Partido Mulher ali. Hoje há uma preocupação muito grande em montar essas executivas, né? Para realmente... E a gente vê uma procura muito grande das mulheres. A gente tem um fundo eleitoral aí bem significativo. Principalmente para as mulheres, né? Principalmente para as mulheres, e que isso tem que ser uma coisa bem falada também, né? Porque é um dinheiro público e tem que ter muita responsabilidade, né? Não pode ser a candidata laranja, não pode ser alguém que nunca participou ou não sabe o que quer fazer, porque ela tem um incentivo público muito grande para disputar. Então, tu entende que a gente não pode perder essa oportunidade que... E esse é o momento de começar a se destacar, principalmente nas redes sociais ou na sua comunidade, porque a rede social, ela tem essa questão do posicionamento e da reputação, né? Então, não é falar em, sou pré-candidato. Tá, mas tu é pré-candidato, mas tu precisa ter um posicionamento. Tu precisa criar uma reputação. Tu não pode surgir do nada. Então, o momento agora é dizer, sou pré-candidato. Pô, mas por que tu é pré-candidato? E a mesma coisa, eu digo para homem e para mulher, né? De criar essa visibilidade, de ter essa visibilidade. Porque o momento agora é de levar o nome, né? De ter alcance, né? Tanto nas mídias sociais, como nas mídias tradicionais, como na comunidade. Não adianta o cara ficar atrás de um celular falando que é isso e aquilo e não visitar as comunidades, principalmente agora nas eleições municipais. E a mesma coisa para os vereadores, porque os vereadores... o que é o vereador? Ele é aquele que defende uma comunidade, que defende uma causa, seja ela... tem o vereador que é a causa animal, tem o vereador que é a segurança pública. Então, normalmente os vereadores, eles defendem, né, um nicho, né? Porque um vereador, ele não é que nem o prefeito que vai receber voto, né, na cidade inteira. Então, ele tem que focar em defender uma bandeira ou uma comunidade. Então, agora é o momento de ele estar mostrando que se envolve. Até porque, como eu falei, né, os vereadores e as lideranças, eles não pegam uma pessoa e dizem assim, nós vamos transformar numa liderança. Normalmente, eles pegam alguém que já é líder, que é um presidente, nata, né? Que é um presidente de uma associação, que tem uma liderança na sua comunidade ou no seu nicho, né? Sim. E aí começa a desenvolver aquela liderança para realmente... E é aí que nasce também a sua militância, né? Porque, eu vou me candidatar. Bom, se ele já faz um bom trabalho, a comunidade dele com certeza já reconhece ele como um bom líder e já vai ter ali o seu trabalho, né? E os seus cabos eleitorais, né? As pessoas que vão trabalhar. Exatamente. A construção dessa marca na política... ela não pode surgir assim, né, do nada. Ela tem que ter realmente um rastro ali que já deve ter sido pavimentado, que foi alcançando esse sucesso até que possa virar realmente uma marca. A estratégia de imagem, tu vê como um fator
determinante para como é que se diz, para fincar mesmo o nome na política? Com certeza. Como eu te falei, a qualitativa, ela vai direcionar tudo isso, né? Porque, por exemplo, a gente tem hoje, a gente vê, né? Inclusive a forma de se vestir, a forma de falar. Porque, e ontem eu estava, inclusive, comentando sobre isso, que não adianta tu ir... tu tem que chegar ao nível do teu eleitor, principalmente aquele eleitor médio, né? Que é aquele que se preocupa com boleto para pagar, que é aquele que se preocupa com o filho na escola, com a saúde, que às vezes não tem plano de saúde, né? Que se preocupa realmente com que não está ligado, que vai deixar para pensar na política realmente lá na campanha ou nos 45 do segundo tempo, né? Porque hoje quem pensa em política são as pessoas que estão envolvidas. Né? Somos nós que estamos envolvidos, que trabalhamos com isso ou que temos conhecimento em relação a isso. Mas as pessoas, né, comuns, elas vão deixar para pensar lá na frente. E isso é muito importante. A pessoa, principalmente no jeito de vestir. Inclusive, um amigo meu me ligou esses dias e falou, Tuli, eu vou fazer um podcast, né? Tô fazendo um podcast, vou gravar. Tu acha que eu devo ir vestido como? Eu sei que o leitor dele é basicamente de direita e é um eleitor até porque o nome do podcast era uma coisa mais de engraçada, assim, de levar um pouco, né, aquela questão do humor. Falei para ele, teu eleitor, se tu quer disseminar e tu quer mostrar o teu nome, tu tem que ir de camiseta. Tu não pode chegar lá engravatadinho, não é o teu perfil, tu não anda assim. Não adianta simplesmente surgir uma pessoa que anda, que transita em vários setores, de jovens, de pessoas, né, mais à direita, que não são empresários, que são eleitores médios, e ele chegar de uma hora para outra engomadinho, engravatadinho. Né? As pessoas não vão reconhecer. Até porque não vai gerar uma identificação. Exatamente. A essência não se perde, né? Então, a gente vai adaptando as coisas, como tudo que inova, né? O ser político também precisa ir para a inovação, precisa aprender, precisa, né? Porque tu como consultora de imagem, tu sabe, a imagem é um todo, né? Não é só a roupa, é a voz, é o teu jeito de gesticular. É um conjunto. Sim, exatamente. E isso faz parte, né? Então tem que cuidar, né? A gente tem exemplos aí, o Dória, por exemplo, a calça apertada já é um marketing e é uma marca registrada dele, né? Tem coisas realmente, até isso, uma assinatura, que é aquilo que a pessoa vai ver e vai se lembrar de ti. Então, até isso é importante. Que tu vai, é aquela coisa, eu vi isso e eu achei a tua cara. Isso também faz com que tu seja lembrado positivamente. Claro. Inclusive, teve na eleição, voltando para o Dória, da questão da calça dele, que ele surgiu, acho que foi na Cracolândia, de bermuda e chinelo, e aí as pessoas começaram a chamar de oportunista, sabe? Porque não é a marca registrada dele, né? A questão do Temer, daquela foto que ele tá mexendo no cachorro, né? O cachorro tá com uma cara horrível, isso tem que cuidar muito, do doguinho, né? Todo mundo sabe que ele não tem cachorro, que pegaram aquele cachorro, o cachorro tá com uma cara horrível, ele tá com uma cara horrível, né? Isso é um cuidado que a assessoria precisa ter muito forte, né? Com certeza. Não pode ser o fabricado, não vai se sustentar. Ele tem que ter uma base. Tem uma coisa que eu cuido muito, assim, na questão da assessoria, que transmite, para quem está olhando, eu tenho certeza que transmite, assim, que a imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Por exemplo, às vezes, quando a gente tira foto, eu estou conversando contigo, às vezes eu olho para o lado, às vezes eu olho... Então, é muito difícil, quando está conversando, pegar uma imagem. Só que a pessoa que está fazendo a foto e a gente tem que cuidar, porque, por exemplo, se eu divulgo uma foto
de que eu tô olhando para ti, tu tá olhando pro lado, parece que eu tô conversando contigo e tu não tá dando bola porque eu tô falando, porque tu tá olhando pro lado. Até porque hoje, com essas figurinhas e esses memes, aí dá para fazer Então, muita tem que dar. coisa. E olha a diferença de publicar uma foto, eu e tu conversando. Mostra que a gente tá interagindo, que realmente eu tô interessada no que tu tá falando e tu tá interessada naquilo que eu tô falando. E às vezes foi só um segundo na hora da foto que tu olhou pro lado. Tirou de contexto. Sabe? Tira de contexto. Então a gente tem que ter muito cuidado. Tem uma frase do Milor Fernandes até que ele fala: se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, diga-me isso com uma imagem. O poder da imagem é fortíssimo. A gente tem que realmente, quem está na vida pública tem que cuidar. Não, e assim, até para as pessoas, né, que eu costumo prestar consultoria, a pessoa pode ter uma imagem mais séria, mais franca, mas o que as pessoas se identificam? Pô, a pessoa é gente como a gente, né? As pessoas têm seus hobbies, têm... Né? Não é todo mundo, a pessoa não tem cachorro, vou botar uma foto com um cachorrinho. Não, a pessoa gosta de cozinhar, usa, né? Fazendo, cuidando dos filhos, cuidando de uma planta. Vai naquilo que a pessoa gosta, aquilo que realmente é a essência dela. Não adianta mostrar, porque uma coisa quando não é natural, ela fica forçada e as pessoas notam isso. O grande trabalho da assessoria é realmente estar perto do político durante muito tempo para perceber o que realmente nele é mais forte, né? E a gente poder levar isso para o povo, porque todos nós temos algo que é muito significante, né? Muito particular, muito né? Muito particular e precisa ser, então, quem sabe é o ponto positivo que precisa ser mostrado, né? Porque às vezes leva ao pé da letra, né? A foto com o cachorrinho. Não é a foto com o cachorro. É a foto de alguma coisa que tu gosta de fazer nos teus horários livres, tu gosta de caminhar, tu gosta de... Não é o cachorro em si. É claro que o animal tem um apelo significativo. Mas outras coisas, por exemplo, a deputada que eu trabalho hoje, ela faz... Eu nunca imaginei, né? Conhecendo ela, assim, agora que eu comecei a trabalhar, ela faz tricô, ela borda, inclusive vestidos que ela usou como vice-governadora, foram ela que costurou, né? Porque ela é muito alta, então ela tem muita dificuldade. Ela costura, ela cozinha, ela tem um jardim imenso, porque ela era agricultora, agora como está morando em Florianópolis, ela tem na sacada dela milhares de plantas. Então, usar isso, pegar uma planta, pessoal, tô aqui cuidando da planta, essa planta aqui, ela não gosta muito de água, não gosta muito de sol, sabe? São coisas... Isso suaviza, traz delicadeza. Sim, suaviza aquela imagem da semana inteira falando de política e as pessoas, a pessoa tá ali, é como eu gosto de cuidar das minhas plantas. As pessoas têm essa curiosidade, né? Mas, Tuliana, então, tu deixa claro e tu percebe isso, que a gente precisa cada vez mais que as pessoas que façam essa assessoria, que participem do processo eleitoral, realmente elas tenham cada vez uma busca constante de currículo mesmo, né? A gente precisa estar inserida em todo momento aprender, porque não se constrói também essa visão, né, de um dia para o outro. E realmente a gente precisa conhecer os novos termos, conhecer... a tecnologia muda muito rápido, tudo isso. Então, ser assessor também não é função que se acha ali na esquina, né? Porque ela tem muitas peculiaridades, né? Principalmente a confiança, né? Porque ele passa a participar da casa do político, da vida do político. Isso é uma coisa muito particular, né? Assim, eu estou fazendo agora em ciências políticas, né? Porque agora eu quero começar a me especializar, a me aprofundar mais na parte política em si, da história da política, né? E na área da comunicação, como eu falei, a velocidade é muito grande. A gente tem muitos cursos, muitos encontros que a gente participa e tal. E até, às vezes, a gente vai num evento que a gente já foi até na palestra dos palestrantes. Mas, como a gente tem uma amizade muito grande, a gente vai para prestigiar e vai também para fazer network, porque é papel do assessor manter contato com os veículos de comunicação, com os profissionais do setor. Então, às vezes, a gente vai, não é nem, às vezes, para
a gente sempre acaba pegando uma coisa nova, né? Ou lembrando de alguma coisa. Pois isso aí eu não fazia, não lembrava disso. Estava tão esquecido, né? Exatamente. Mas a gente gerar essas conexões, principalmente na assessoria de imprensa, né? A gente precisa ter esse contato. E o contato. Porque o nosso maior tesouro na assessoria de imprensa são os nossos contatos. E eu digo, inclusive, nas minhas palestras, que é o maior tesouro. E o jornalista fica muito bravo, né? Quando chega um profissional e fala assim, tu consegue me passar teu mailing? Um mailing que eu venho construindo há mais de 20 anos. Né? Não é assim. E outra coisa, a pessoa pode até entrar em contato, mas ela, vou te mandar uma sugestão de pauta. Não, hoje as pessoas que eu tenho relação, elas, vou te mandar uma sugestão de pauta, se tiver um espacinho aí e tal, mas eu já tenho uma conexão com a pessoa, já tenho. Se eu não tenho, se é um profissional que eu tô conhecendo agora, eu mando uma mensagem, me coloco à disposição, quando eu puder eu vou tomar um café, né? Mando, inclusive, a gente tem que dar possibilidades da pessoa apresentar aquela pauta de maneira diferente, né? Porque eu já trabalhei em veículo de comunicação, já trabalhei em jornal. E eu sempre falo, né, porque eu digo por experiência própria, que chegava uma sugestão de pauta de uma pessoa que eu conheço e uma sugestão de uma pessoa que eu não conheço. Eu tinha um espaço, quem é que eu ia colocar? A da pessoa que eu conheço. Né? Pô, não, essa pessoa é legal, é meu amigo, vou dar um espaço para ele. Até porque quando tu conhece a pessoa, tu sabe do conteúdo que ela está falando, né? Sim. Na verdade, isso é uma coisa que a assessoria tem, que não se encontra em qualquer lugar e que precisa ter cuidado, né? Ela construiu a sua história e também construiu o seu crédito, né? Porque o veículo de comunicação tem crédito, o vereador tem crédito com aquele assessor, o prefeito, se não consegue falar com o deputado, né, usa assessoria porque sabe que a assessoria consegue dar conta da demanda dele. Então, isso é fato muito... E eu digo muito assim, até todos os assessores, né, as pessoas em volta do político, a gente leva uma marca com o nome da pessoa que a gente assessora, porque de uma maneira ou de outra a gente está representando. Exatamente. Por exemplo, eu represento uma parlamentar. Daqui a pouco eu vou sair, vou tomar um porre, por exemplo. Vai lá, assessora tal. Tu perde a credibilidade como profissional e a pessoa que tu representa. Um problema para o parlamentar. A gente representa, né? Então, a gente tem que manter esse cuidado constante. Sim. Né? Porque é um cuidado constante. E na questão da gestão de crise, inclusive, eu já gerenciei crises que, inclusive, profissionais dos veículos de comunicação me ligaram e falaram assim, Tuliana, eu não vou veicular isso em respeito ao teu trabalho. Várias pessoas já falaram isso, eu não vou veicular, não por causa da pessoa que está passando pela crise, mas em respeito ao teu trabalho. A gente acaba criando... uma boa porque eles sabem o que a gente passa numa gestão de crise. Mas isso também precisa ter um relacionamento fortalecido. Precisa ter cultivado esse tipo de relacionamento. E um bom crédito. E um bom crédito. Um bom crédito, exatamente. Tem pessoas que têm um bônus, né? Tem pessoas que têm esse crédito de imagem por terem construído uma boa imagem. Então, tem crises que vão abalar... E tem crises que aí esse crédito vai dar uma amenizada. Agora, se tu não tem um crédito constituído... Não, e eu acho que vai... E eu sempre digo, né? Até eu estou assessora, né? Eu sou jornalista. E muitos jornalistas falam assim, tu é a única que atende, porque... Eu já tentei falar com algumas pessoas que final de semana tá com o celular desligado. Pô, eu represento uma pessoa, tô 24 horas no ar, entendeu? E as pessoas, não, mas tu atende e tal... Eu falei, gente, eu estou assessora, né? Eu já estive do outro lado do balcão. Hoje eu estou assessora. Amanhã eu posso estar aí de novo e posso estar precisando de ti. Tu pode estar no meu lugar e eu estar precisando de uma informação de tudo, tua. A gente é servidor público naquele momento, né? Exatamente. Mas eu acho que vai muito da empatia também como profissional. Tu vai me ligar, tu tá precisando de uma informação, né? Para fechar uma matéria, para fazer alguma matéria... E eu simplesmente estou fora do ar. Inclusive, uma informação que é do parlamentar que tu trabalha, né? Ou do político que tu trabalha. E eu vou dizer, não, assim, assado,
porque, tu atende. Mas é claro, amanhã eu posso estar aí precisando de uma informação tua e tu tá trabalhando com político. E tu estás encontrando esse profissional aí no mercado ainda disposto a ficar com o telefone ligado 24 horas, fazer a mala a qualquer momento, né? A gente não tem... Eu sei porque eu também vivi nesse espaço durante muitos anos, né? A gente não tem muita escolha... precisa ir, até porque para fazer um bom trabalho, eu acho que é aquele assessor realmente que tem essa disponibilidade, que vive o momento da urna, que vive pensando na troca do cidadão e que o parlamentar, ou o governador, ou o prefeito faça o melhor trabalho para ter o sucesso qual é o nosso resultado do trabalho da assessoria, né? É o dia da eleição, o resultado da urna, né? Ali é a entrega da assessoria, né? Então, tu tá encontrando bastante gente aí... Assim, eu não tenho buscado muito, né? Mas eu vejo, assim, principalmente de profissionais que fazem campanhas, né? Grandes agências, colegas marqueteiros, assim, que estão procurando e me dizem que até me ligam para pedir indicações, né? Se eu conheço alguém, mas não tá fácil. Mas eu digo assim que, no meu caso, sendo mulher, graças a Deus eu tenho uma rede de apoio, né? O meu marido, eu tenho meus filhos que já estão maiores, eu tenho a minha mãe. Meu marido entende, porque ele trabalha no Porto de Imbituba, então também sabe o que é trabalhar 24 horas, sabe? Me dá o maior apoio, mas eu sei que para quem é mulher e é mãe não é fácil, né? Sem uma rede de apoio e sem um marido também que apoie. Com certeza. Né? Porque... tem até hoje não acontece, mas ainda acontece, né? De quando a mulher está se sobressaindo em relação ao homem, ou mesmo em relação a um outro profissional, gera um pouco de ciúme, né? E não, para mim ali nós é tudo junto, o que é meu é dele, o que é dele é meu, então a gente tem que ter assim... Eu acho que o casamento e o amor, ele se sustenta não é pela paixão, é pela admiração. Eu acho que quando tu para de admirar a pessoa, até o amor some. Sim. Né? Então, eu acho que quando eu admirei ele, me admira. E eu também admiro ele pelo trabalho que ele executa, porque trabalha pra caramba também. Então, ontem, inclusive, eu tava trabalhando, tava naquela votação do arcabouço fiscal. Ele foi lá, fez um sanduichinho pra mim, que eu tava era 8 horas da noite, não tinha nem saído da frente do computador ainda. Ele foi lá, fez um sanduichinho, fez um cafezinho com leite pra mim. Aí é bom, uma parceria, Não, mas tem que ser, né? Tem que ser, porque senão a gente não consegue. E aí ele fala pra mim, ai, que orgulho que eu tenho de ti, que a gente, né, eu acho que é bom, né, a gente falar isso. Fala assim, e eu não teria chegado aqui sem a tua ajuda, se não fosse tu. Porque sozinha também eu não teria, se eu não tivesse teu apoio, se eu não tivesse, né, o teu apoio emocional, a questão dos filhos, exatamente. Tudo, né? Então, com certeza eu também não estaria onde eu tô. Tuliana, tu toda essa experiência, tu deve ter passado por muitas histórias, né? Tu deve ter muitas histórias que te marcaram, que te deixaram uma lição, histórias engraçadas, inusitadas, alguma situação que tu possa compartilhar com a gente. Agora, sim, de cabeça. A gente passa por tanta coisa assim, campanha, principalmente em campanha, né? A gente passa por tanta coisa assim que é tão cansativo, mas assim, a gente vive 24 horas junto, né? Inclusive nessa última eleição para deputado federal, acabou vindo a equipe de Brasília, a gente brincava porque a gente ficou basicamente numa república, né? Eles alugaram um apartamento, então estava o nosso assessor lá de Brasília, a nossa chefe de gabinete de Brasília, cada um ali com o seu quarto, mas todo mundo, a gente se respeita muito, né? Então não gerava um ciúme, assim, né, da família. E sabendo que campanha, né, a gente mal se encontrava, né? Era só para ir ali dormir mesmo, mas ir rodando o estado e a gente dormindo no carro e a gente brincava que teve semana de realmente, assim, cada dia a gente dormir numa cidade diferente, num hotel diferente. Porque era cada dia passando, né? Então, a gente acaba, assim, o que eu acho
o que acho melhor e mais engraçado é que a gente acaba realmente criando essa conexão, né? Inclusive com o político, assim, como eu disse para vocês, né? Que quando eu fui falar com o deputado que eu trabalhava, assim, eu chorei muito, porque a gente acaba se apegando, sabe? E principalmente assessor, né? Que a gente está ali respondendo, tô ali falando por ele nas matérias. Então, e 5 anos não é pouco, assim, né? Imagina, a gente laços cria, ali. a gente cria uma conexão, assim, mas é muito bom, assim, eu gosto, e quando a gente trabalha com o que a gente gosta, realmente é compensador, né? Compensador. Com certeza. Juliana, a gente agradece, né, a participação, o Muito convite obrigada. e bom trabalho, sucesso aí na carreira, que eu imagino aí que é bem corrida, né? Então, tirar um tempo para vir no portal, participar do nosso podcast, a gente fica bem feliz. Muito obrigada por ter se disponibilizado a vir até aqui para conversar com a gente. A gente ficou muito feliz, Tuliana. Imagina, eu que agradeço o convite de vocês pelo bate-papo e estou sempre à disposição aí. Ai, muito obrigada. Obrigada. Este é o Meu Papel na Política e hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada.